Hora da nossa capacitação tecnológica em suinocultura. Hoje vamos falar como melhorar os resultados na inseminação artificial tradicional. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar a respeito da inseminação artificial em suínos. Os principais objetivos dessa aula são discutir todos os fatores que estão relacionados ao sucesso do emprego dessa tecnologia na espécie suína. Então nós vamos discutir um pouco a respeito dos protocolos de inseminação e da realização da técnica em si. Quando nós falamos a respeito de manejo reprodutivo de suínos, as oportunidades de redução de custos são bastante limitadas. Então, a estratégia que nós devemos utilizar quando falamos a respeito desse setor da produção é otimização de resultados, é tirar o melhor proveito das tecnologias empregadas e, com isso, manter a maior rentabilidade possível dentro do sistema de produção. Na reprodução é onde nós iniciamos toda a cadeia de produção de suínos. Então, nós definimos o número de nascidos e depois disso as mortalidades, as perdas ao longo do setor vão definir o número de desmamados ou o número de vendidos por fêmea por ano. Mas o ponto de partida é o número de nascidos. Então, nós precisamos sempre trabalhar maximizando esse número para que nós tenhamos todos os demais números da cadeia também maximizados. Nós precisamos falar sempre a respeito da importância econômica dos dados, tratando a suinocultura como um negócio, como a nossa empresa. E quando nós falamos a respeito de desmamar 23 leitões por fêmea por ano ou desmamar 28 leitões por fêmea por ano, eu estou comparando dois sistemas onde um é muito mais eficiente que o outro. E a principal diferença entre os dois, em geral, não é nenhuma diferença de investimento. Nós trabalhamos no mesmo ambiente de instalações, num ambiente muito parecido de custos de produção e conseguimos ter, otimizando o manejo reprodutivo, o melhor resultado econômico. É muito importante que a gente entenda esse conceito de otimização de resultados e acredite nas tecnologias que nos permitem dividir esses custos fixos, otimizar os custos fixos. Numa empresa que vende 5 leitões desmamados por fêmea ano a mais que a outra, eu tenho uma diluição de custos com mão de obra, com energia elétrica, com água, com depreciação de instalações e consigo fazer com que a eficiência econômica do meu sistema seja muito maior. Então, nós precisamos dar foco na otimização de resultados na reprodução, já que nós não temos muitas oportunidades de redução de custos. Quando nós falamos a respeito de inseminação artificial em suínos, não é mais uma tecnologia que precisa ser discutida num cenário de vantagens e desvantagens. As vantagens do emprego dessa tecnologia são claras frente ao uso da monta natural, exceto em algumas regiões que tenham limitações de logística ou alguma coisa nesse sentido. Mas a tecnologia em si, o conhecimento de toda a manipulação do sêmen, de todo o manejo da fêmea já é muito conhecido, difundido e consolidado. Então nós estamos falando de aproximadamente 25 milhões de inseminações artificiais registradas no mundo todos os anos. Nós estamos falando no Brasil com um rebanho aproximado de 1.500.000 matrizes, já com 60%, 70% desse rebanho utilizando a tecnologia. No mundo todo, mais de 90% das fêmeas suínas têm o seu manejo reprodutivo baseado na inseminação artificial. Então, nós estamos falando realmente de uma tecnologia consolidada. Dentro de todo esse processo de inseminação utilizado no mundo, a tecnologia difundida e consolidada é o uso de doses de sêmen resfriado, com até 2 a 3 dias de armazenamento, e armazenados a uma temperatura de 15 a 20 graus, 15 a 18 de forma ideal.
Então, o uso do sêmen congelado em suínos hoje ainda é restrito a alguns momentos de importação de sêmen, o que facilita muito pelo não trânsito de animais em nível mundial. Então, está restrito a algumas empresas de genética que importam material genético e alguns bancos de sêmen, então. Conhecidamente, o desempenho reprodutivo, quando se utiliza sêmen congelado, fica prejudicado. Nós trabalhamos aí com taxas de parição próximo de entre 60% e 70%, enquanto na inseminação tradicional nós trabalhamos com taxas de parição acima de 90%. O número de nascidos também fica prejudicado, então quando nós usamos sêmen congelado, nós temos um número de nascidos abaixo de 10 leitões em geral, enquanto na inseminação artificial com sêmen resfriado, na técnica tradicional, nós temos aproximadamente 15 leitões nascidos com bastante frequência hoje no campo. O diluente mais utilizado no Brasil é diluente BTS, então diluente de curta duração, que mantém o sêmen viável por até 3 dias. Nós temos as opções de diluentes de média e longa duração, que muitas vezes em casos especiais são utilizados, como nas coletas da sexta-feira, para que o sêmen fique disponível e garanta a sua viabilidade durante o final de semana ou até a terça-feira, quando chega a próxima remessa de sêmen. Então, o uso de diluente de longa duração realmente está restrito a esses momentos. Falando da técnica de inseminação em si, é importante que a gente fale a respeito de quem são as fêmeas que serão inseminadas. Então, nós temos os grupos de cobertura dentro das granjas. E quem são as fêmeas que vão ser inseminadas? Então, nós temos leitoas, as leitoas de reposição, que vão ser inseminadas pela primeira vez dentro do sistema de produção. Nós temos as primíparas, que são uma categoria de fêmeas jovens que tem uma importância significativa dentro do sistema pelo risco de problemas reprodutivos. Então, as fêmeas primíparas ainda estão em crescimento e, em geral, são uma população de risco para baixo desempenho reprodutivo ou falhas reprodutivas. Nós temos as fêmeas multíparas dentro do grupo de cobertura, então as fêmeas de terceiro a sétimo, oitavo parto. E nós temos, dentro de todas essas fêmeas, uma outra classificação importante, que são as fêmeas de retorno ao cio normal, então as fêmeas desmamadas que passaram pelo intervalo desmama-cio e retornaram normalmente ao cio, e nós temos um grupo de retorno ao cio por problema reprodutivo. Então, as fêmeas de retorno ao cio regular e irregular, as fêmeas com aborto, e esse é um grupo que precisa ser tratado com cuidado dentro do sistema de produção. As primíparas e as leitoas são ponto-chave para o manejo reprodutivo da granja, já que elas são uma categoria que representa junto aí quase 40% dos partos do sistema de produção, dentro de uma granja estabilizada. Nós temos um número muito alto, então, de coberturas de fêmeas jovens, que são população de risco para retornos ao cio e para falhas reprodutivas. Bom, dentro desse contexto, então, para as categorias jovens, nós não podemos esquecer dos pontos-chave para o sucesso no desempenho reprodutivo. Nós temos aí manejos que são fundamentais para o bom desempenho das leitoas, então toda a parte de leitoas, manejo sanitário, adaptação sanitária, todo o flushing, então o manejo alimentar, a indução da puberdade, um manejo adequado com o macho, tudo isso vai fazer com que a leitoa inicie a sua vida reprodutiva já em bons níveis de nascidos e com bom nível de taxa de parição. Os protocolos de inseminação são importantes, que nós consideremos as fêmeas jovens dentro desse sistema no momento de definir protocolos de inseminação. E para as fêmeas primíparas, que são então, junto com as leitoas, nossa população de fêmeas jovens dentro do grupo de cobertura, é fundamental o manejo adequado dessa fêmea na primeira lactação, na sua primeira lactação.
Então nós temos que ter todos os cuidados para que não tenha uma grande perda de peso na primeira lactação. Dentro do grupo de cobertura também nós temos então as fêmeas sem lactação anterior, que é o caso das leitoas, então que nós devemos considerar todos esses fatores de manejo para que elas cheguem preparadas à sua primeira cobertura, e nós temos as fêmeas desmamadas, que tem um ponto importante então na lactação anterior para definição de perda de condição corporal. Como nós alimentamos essas fêmeas e o quanto elas perderam de peso na lactação anterior. Nos dois casos, tanto no caso sem lactação anterior, que é o caso das leitoas, como nas demais fêmeas que têm uma lactação anterior à nossa provável cobertura, nós precisamos considerar e fazer o uso do flushing. O flushing é a ferramenta de aumento do aporte energético, do aumento da quantidade de ração fornecida e o aumento da frequência do fornecimento de ração na granja. Então, nós fazendo o flushing, fazendo esse maior aporte nos momentos que antecedem a cobertura, no caso das leitoas, pelo menos 2 semanas antes da cobertura, no caso das fêmeas recém-desmamadas, o período do intervalo desmame-cio, nós alteramos o status metabólico dessa fêmea ou mantemos essa fêmea em anabolismo. Nos momentos que antecedem a cobertura, nós precisamos evitar o catabolismo. Então, manter essas fêmeas em balanço energético positivo é fundamental para o bom desempenho da reprodução. Dentro das fêmeas que têm retorno ao cio normal, nós consideramos ideal um intervalo de desmame-cio de até 7 dias. A partir daí nós já passamos essa fêmea para um status de fêmea de risco. As fêmeas com intervalo de desmame-cio prolongado, então, também precisam ser consideradas uma categoria de risco, juntamente com essas fêmeas com retorno ao cio regular ou irregular e as fêmeas com aborto. Para essa categoria de fêmeas é muito importante que a gente considere a recobertura ou o saltar cio ou o descarte dessas matrizes. Dentro dessas 3 alternativas, nós temos riscos e chances de sucesso. Então, de uma forma geral, como definir se essas fêmeas com problema reprodutivo devem ser mantidas no sistema de produção? Então, eu preciso considerar, além do problema reprodutivo manifestado, outras condições que vêm junto com isso. Um retorno ao cio regular, sem nenhum tipo de descarga vulvar que indique endometrite ou qualquer sinal sanitário de problema relacionado à reprodução, ela pode ser recoberta e as chances de ter sucesso na cobertura são realmente significativas. Quando eu tenho fêmeas que retornam ao cio, ou tem abortos com sinais sanitários, então com problemas de descargas vulvares, com infecções no trato reprodutivo, ou quando eu tenho um retorno ao cio em uma fêmea que está num score corporal muito ruim, que perdeu muito peso no período anterior, eu preciso considerar a viabilidade do descarte dessa matriz. Em geral, as taxas de parição na recobertura de fêmeas com esse tipo de problema são muito baixos. Então, eu tenho uma perda reprodutiva muito grande que justificaria o descarte dessa matriz. Obviamente, na definição de descartes, eu preciso considerar o quanto de problemas reprodutivos estão acontecendo no sistema. Se eu tenho, por exemplo, um surto de descarga vulvar no grupo que vai ser coberto, inseminado, se eu tenho, por exemplo, 20, 30% das fêmeas apresentando descarga vulvar,
eu não posso definir pelo descarte dessas matrizes, porque eu tenho um grupo muito grande, vou ter um problema com a minha meta de coberturas. Para casos individuais, definitivamente nós consideramos que pelo risco da próxima falha no desempenho reprodutivo, de uma falha nessa nova inseminação, nós vamos ter problemas e então eu opto pelo descarte dessa matriz. Um outro manejo importante é o manejo de saltar cio. Nós precisamos considerar os prós e os contras e o retorno econômico desse manejo. Então, em geral, eu salto o cio de uma fêmea que foi desmamada num score corporal muito ruim, que perdeu muito peso na lactação anterior, e eu vou optar por, mesmo que ela retorne ao cio, não inseminar só no próximo ciclo. Então, eu tenho 21 dias para recuperar o score corporal dessa fêmea, para que ela passe ao balanço energético positivo e consiga, então, seguir a reprodução com menos riscos.